O tabelião ajustou os óculos, olhou diretamente para a câmera do computador e disse com aquela voz calma e formal que só cartorários têm: Senhor Roberto, o testamento é muito claro. A senhora Marina não tem nenhum direito sobre esta herança. Na verdade, há uma cláusula específica aqui. Ele fez uma pausa deliberada e eu vi pela tela do meu celular, escondida atrás da coluna do cartório, o rosto do meu padrasto mudar de cor, do vermelho raivoso para um branco fantasmagórico. As mãos dele, que segundos antes batiam na mesa de mogno polido com autoridade, começaram a tremer visivelmente. Até os documentos que ele segurava balançavam. E eu, depois de 17 anos aguentando humilhações diárias, sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Mas deixe eu voltar um pouco, porque você precisa entender como uma mulher de 32 anos, considerada por todos como a filha fracassada, a decepção da família, conseguiu virar esse jogo de uma forma que nem eu mesma imaginava ser possível. Meu nome é Laura. Tenho 32 anos, sou professora de literatura em uma escola pública do interior de São Paulo e, até 3 dias atrás, minha família inteira acreditava que eu era uma perdedora sem futuro. Uma mulher solteira, morando em um apartamento alugado de 40 metros quadrados, no bairro mais simples da cidade, ganhando R$ 3.500 por mês, sem carro, sem economias visíveis, sem nada que minha mãe e meu padrasto considerassem sucesso. Eu era a piada silenciosa nas reuniões de família, a filha que poderia ter sido alguém, mas que escolheu ser apenas professora. O que eles não sabiam é que eu sempre soube sobre os R$ 2 milhões, desde os meus 18 anos. E durante 14 anos, mantive esse segredo trancado a 7 chaves, esperando o momento certo. Porque meu pai, que morreu quando eu tinha 17 anos, não era apenas inteligente. Ele era brilhante, visionário, e ele conhecia minha mãe melhor do que ela conhecia a si mesma. Roberto entrou na minha vida quando eu tinha 15 anos. Meu pai tinha morrido há 1 ano, vítima de um câncer de pâncreas agressivo que o levou em 6 meses agonizantes. Minha mãe, Marina, estava devastada. Não apenas emocionalmente, mas financeiramente. Papai tinha uma pequena empresa de contabilidade, nada extraordinário, mas que pagava bem as contas e nos dava uma vida confortável de classe média. Quando ele morreu, a empresa foi vendida às pressas para pagar dívidas médicas astronômicas que o plano de saúde não cobriu, e sobraram apenas alguns poucos milhares de reais que minha mãe gastou em menos de 1 ano tentando manter o padrão de vida que tínhamos. Foi no supermercado que ela conheceu Roberto. Ela estava na fila do caixa, contando moedas para pagar as compras, visivelmente constrangida. Ele estava logo atrás, de terno azul marinho e gravata de seda, mesmo sendo um sábado de manhã, com aquele ar calculado de homem bem-sucedido. Ofereceu-se para pagar as compras dela. Minha mãe recusou, mas ele insistiu, dizendo que era apenas um ato de gentileza. Depois se ofereceu para carregar as sacolas até o carro dela. 3 meses depois, ele já estava morando com a gente. 6 meses depois, casaram no civil em uma cerimônia pequena e rápida. E minha vida virou um inferno silencioso. No começo, Roberto era educado, distante, mas educado. Me chamava de a menina, como se eu não tivesse nome próprio. Nunca perguntava sobre meu dia, sobre a escola, sobre nada. Eu era apenas um móvel na casa. Quando minha mãe não estava por perto, o tratamento mudava sutilmente. Pequenos comentários envenenados. Você deixou luz acesa de novo. Eletricidade custa caro, sabia? Sua mãe trabalha muito para pagar essas contas. Ou, olha quanto comida você pega. Sua mãe trabalha em pé 12 horas por dia. E você aí comendo como se a comida caísse do céu. Eu tinha 15 anos e ainda estava de luto profundo pelo meu pai. Aos 16, as humilhações foram escalando sistematicamente. Roberto tinha um cargo de gerente regional em uma grande concessionária de carros importados e ganhava bem, muito bem. Ele fazia questão absoluta de que todos soubessem disso. Comprou um carro novo para minha mãe, um sedã prata reluzente. Reformou a casa toda, trocando os móveis que meu pai tinha comprado com tanto esforço. Colocou uma piscina no quintal. Instalou um home theater na sala, e em cada jantar, cada reunião de família, cada momento onde havia plateia, ele deixava cristalino. Tudo aquilo era graças a ele. Ele era o salvador, o provedor, o homem da casa. E eu era a filha do primeiro casamento,
A lembrança inconveniente do fracasso do falecido, a carga extra que ele tinha que sustentar porque minha mãe, infelizmente, já tinha esse compromisso anterior. Ele nunca disse isso diretamente na frente dela, claro. Roberto era inteligente demais para isso. Mas minha mãe trabalhava em período integral como enfermeira em um hospital público e fazia plantões noturnos 3 vezes por semana. Roberto tinha muitas e muitas oportunidades de deixar absolutamente claro o que ele realmente pensava de mim. No Natal dos meus 17 anos, 3 meses antes de completar 18, recebi uma carta registrada do advogado do meu pai, Dr. Henrique Novaes, um envelope grosso, formal, com o brasão do escritório impresso em alto relevo. Ele pedia que eu fosse ao escritório dele sozinha, sem avisar minha mãe, porque tinha informações importantes e confidenciais sobre a herança do meu pai. Lembro como se fosse ontem. Peguei 2 ônibus para chegar ao centro da cidade. O escritório ficava no 10º andar de um prédio antigo, mas bem conservado. O escritório cheirava a livros velhos, couro e café passado há muito tempo. Dr. Henrique era um homem já de cabelos completamente grisalhos, com óculos de aro grosso de acetato e um sorriso gentil que me lembrou instantaneamente do meu pai. Ele me ofereceu água, café, me pediu para sentar confortavelmente na poltrona de couro que rangia. E então, abriu uma pasta marrom desgastada pelo tempo. Laura, seu pai me procurou 6 meses antes de falecer. Ele sabia que não tinha muito tempo. A voz dele era suave, cuidadosa, medida. Ele me contratou para cuidar de algo muito específico. Ele tinha um seguro de vida no valor de 2 milhões de reais. Meu coração parou literalmente por um segundo. 2 milhões. Ele deixou instruções muito claras no testamento. Esse dinheiro é seu, exclusivamente seu. Mas não pode ser acessado até você completar 35 anos ou até que você precise dele por uma razão específica: educação superior, compra da primeira casa própria, emergência médica grave ou... Ele fez uma pausa longa e me olhou profundamente nos olhos. Ou para se proteger de abuso financeiro por parte de sua mãe ou de futuros cônjuges dela. Ele continuou, tirando documentos da pasta. Seu pai conhecia sua mãe profundamente, Laura. Ele a amava com todo o coração, mas sabia das fragilidades dela. Ele temia que ela se casasse novamente com alguém que quisesse apenas ter acesso ao dinheiro da família. Por isso, ele estruturou tudo de forma que nem sua mãe pode saber sobre essa herança até você completar 35 anos. Nem ela, nem ninguém pode acessar esse dinheiro sem sua autorização expressa e deliberada. Dr. Henrique me entregou uma cópia autenticada do testamento. Era complexo, cheio de termos jurídicos densos, mas a mensagem era cristalina. Meu pai tinha colocado o dinheiro em um fundo fiduciário, administrado por um banco de grande confiança, e apenas eu poderia decidir quando e como usar esse dinheiro. Havia até uma carta pessoal dele, escrita à mão em papel timbrado. Minha querida Laura, dizia a carta com a caligrafia torta e familiar do meu pai. Se você está lendo isto, significa que já se passou algum tempo desde que parti. Espero profundamente que você esteja bem, que esteja sendo forte e resiliente. Conheço sua mãe melhor que ninguém neste mundo e sei que ela é uma mulher fundamentalmente boa, mas facilmente influenciável quando se sente sozinha. Não quero que ninguém use você ou use meu dinheiro para manipulá-la ou controlá-la. Este dinheiro é seu, é para seu futuro, sua segurança, sua liberdade completa. Use com sabedoria e consciência. E lembre-se sempre, você nunca, jamais, precisa da aprovação de ninguém para ser feliz ou valiosa. Seu pai que sempre te amou incondicionalmente. Chorei durante 1 hora inteira no escritório do Dr. Henrique. Não só pela carta emocionante, mas pelo alívio profundo. Meu pai tinha me protegido mesmo depois de morto. Mesmo do além, ele ainda cuidava de mim. O que eu faço agora? Perguntei finalmente, limpando as lágrimas com o lenço de papel que ele me ofereceu. Nada, ele respondeu com simplicidade. Você mantém isso em segredo absoluto. Vive sua vida normalmente. O dinheiro está rendendo no fundo, investido de forma conservadora, mas segura. Quando você precisar, ou quando completar 35 anos, ele estará aqui, esperando por você. Mas, Laura,
Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Seu pai me fez prometer uma coisa, que eu a protegeria das pessoas que tentassem descobrir sobre esse dinheiro. E ele colocou várias proteções legais extremamente sólidas no testamento. Se alguém tentar fraudar, manipular ou forçar você a dar esse dinheiro, essa pessoa enfrentará não só ações cíveis massivas, mas possivelmente até criminais. Eu saí daquele escritório completamente diferente, mais forte, mais confiante, porque agora eu tinha algo que Roberto nunca teria. Uma proteção invisível, mas poderosa. Um escudo que ele nem sabia que existia. Durante os anos seguintes, de 18 a 32 anos, vivi minha vida de forma deliberadamente modesta. Fiz faculdade de letras em universidade pública estadual, dei aulas particulares de redação para pagar minhas despesas pessoais, morei em repúblicas estudantis barulhentas, mas aconchegantes. Quando me formei, consegui o concurso para professora da rede estadual. Não pagava muito, mas era estável e tinha benefício. Aluguei meu apartamento pequeno, mas acolhedor, comprei meus móveis aos poucos em lojas de segunda mão, vivi rigorosamente dentro do meu orçamento apertado. E a cada Natal, a cada aniversário, a cada reunião de família, Roberto fazia questão absoluta de me humilhar publicamente. A Laura ainda mora de aluguel, né, Marina? Que pena mesmo. Na idade dela, eu já tinha comprado minha primeira casa e estava investindo na segunda. Ele dizia isso na frente dos primos, dos tios, de quem estivesse presente para testemunhar. Professora de escola pública. Olha, é nobre, não vou negar, mas não paga as contas, né? Ainda bem que sua mãe tem a mim agora para garantir o conforto dela. 32 anos e ainda sozinha. Nenhum homem quer compromisso sério com mulher sem ambição profissional ou patrimônio. Minha mãe nunca me defendia. Nunca. Ela sorria sem graça, mudava de assunto rapidamente, ou pior, concordava com ele. A Laura sempre foi mais sonhadora mesmo. Não é todo mundo que nasce com visão de negócios aguçada como você, amor. Eu abaixava a cabeça, sorria amarelo, deixava eles pensarem que eu era exatamente o que eles viam. Uma mulher fracassada, sem ambição, sem futuro promissor. E por dentro, contava os dias pacientemente. Este ano, completei 32 anos em setembro. Faltavam 3 anos para os 35. Apenas 3 anos. Eu já tinha decidido. No meu aniversário de 35 anos, iria ao Dr. Henrique, acessaria o dinheiro integralmente, compraria minha casa própria e finalmente seria livre dessa dinâmica familiar doentia. 3 anos. Só mais 3 anos de aguentar Roberto e suas humilhações. Mas o Natal deste ano mudou absolutamente tudo. Era dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu tinha ido passar o feriado na casa da minha mãe, como sempre fazia por tradição. A casa tinha sido reformada de novo. Agora tinha uma sala de cinema completa no porão, com poltronas reclináveis de couro e projetor de última geração, e uma área gourmet completíssima no quintal, com churrasqueira profissional. Roberto não perdia nenhuma oportunidade de mostrar suas conquistas materiais. O jantar estava marcado para as 8 da noite. Minha mãe tinha passado o dia inteiro cozinhando, e eu tinha ajudado desde cedo. Estávamos na cozinha temperando o peru quando ouvi Roberto gritando do escritório dele lá em cima. "Marina, vem aqui agora!" Minha mãe se assustou visivelmente, quase derrubando a tigela de tempero. "O que será que aconteceu?" Ela secou as mãos apressadamente no avental e subiu as escadas correndo. Eu a segui por puro instinto. Roberto estava no escritório dele, em frente ao computador de última geração, com uma cara que eu nunca tinha visto. Uma mistura perturbadora de choque e raiva e algo que parecia ganância pura. "Você não vai acreditar no que eu acabei de descobrir", ele disse, virando a tela do computador para minha mãe ver. Meu estômago afundou completamente, porque eu reconheci o site imediatamente. Era do Tribunal de Justiça. Era um processo de inventário antigo. Era o inventário do meu pai. "Você sabia disso?" Roberto perguntou para minha mãe, apontando com o dedo para os números na tela. Antes de continuar, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e significa muito para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora de volta à história. Minha mãe olhou para a tela, franzindo a testa confusa. "Eu não entendo. Isso é do processo de inventário do José? Mas isso foi resolvido há anos." "Foi resolvido? Foi resolvido?" Roberto praticamente cuspiu as palavras, batendo na mesa. "Marina, tem aqui 2 milhões de reais que foram para a Laura em um fundo fiduciário. 2 milhões.
E você nunca soube disso? O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Minha mãe virou para mim, lentamente, como em câmera lenta. Seus olhos estavam arregalados de choque. Laura, isso é verdade? Eu estava parada na porta do escritório. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando violentamente nos meus ouvidos. Respirei fundo. Tinha duas opções: negar ou confirmar. E eu estava cansada de mentiras. É verdade, eu disse, mantendo minha voz o mais firme possível. Roberto se levantou da cadeira tão rápido e violentamente que ela rolou e bateu forte na parede atrás dele. Você sabia? Durante todo esse tempo, você sabia que tinha 2 milhões de reais e não disse nada? Não era da sua conta, eu respondi, surpresa com minha própria calma. Não era da minha conta? Ele deu 2 passos ameaçadores na minha direção. Eu sustento você há 17 anos. Coloquei comida na sua boca, teto sobre sua cabeça, paguei suas contas e você me esconde 2 milhões de reais? Você nunca sustentou nada meu, eu disse. E dessa vez, minha voz saiu mais dura, mais firme. Desde que eu fiz 18 anos, nunca mais aceitei um único centavo seu. Pago minhas próprias contas, meu próprio aluguel, minha própria comida. Você não me deve absolutamente nada e não me devo nada a você. Laura! Minha mãe disse, finalmente encontrando sua voz. Como você pode falar assim? O Roberto cuida de mim, cuida desta casa, cuida de tudo. E você tinha esse dinheiro todo esse tempo? Mamãe, esse dinheiro é meu. Papai deixou exclusivamente para mim. Está no testamento dele. Testamento? Roberto pegou o celular dele furiosamente. Vou ligar para meu advogado agora. Isso não pode ser legal. Esse dinheiro pertence à sua mãe também. Ela era casada com seu pai. Ela recebeu a parte dela na época do inventário, eu disse calmamente. Esse dinheiro era de um seguro de vida que papai fez com destinação específica para mim. É completamente legal. Roberto estava digitando furiosamente no celular. Nós vamos ver isso. Marina, você está vendo? Sua filha nos escondendo uma fortuna? Que tipo de pessoa faz isso com a própria família? Minha mãe estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Laura, como você pôde? Eu sempre te tratei bem, sempre te amei. E você esconde isso de mim? Você sabe quanto eu trabalho? Quantos plantões noturnos eu faço? E você tinha esse dinheiro esse tempo todo? A culpa tentou me engolir como sempre acontecia. Ver minha mãe chorando sempre foi minha maior fraqueza absoluta. Mas então eu lembrei das palavras escritas do meu pai. Você nunca precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Mamãe, eu disse suavemente. Papai fez isso para me proteger. Ele sabia que... Ele sabia o quê? Roberto interrompeu agressivamente, voltando sua atenção completa para mim. Que sua mãe precisaria de proteção? De mim? Eu dei a ela uma vida que seu pai fracassado nunca conseguiu dar. E ali estava, a verdade finalmente revelada sem máscaras. A fachada caindo. Não fale do meu pai assim, eu disse. E minha voz estava tremendo de raiva agora. Eu falo como eu quiser. Ele era um perdedor que morreu falido e deixou vocês duas na miséria completa. Eu consertei essa bagunça. Eu dei conforto para vocês. E agora descubro que ele estava escondendo o dinheiro da própria esposa? Ele não estava escondendo. Ele estava protegendo. Protegendo de quê? De mim? Roberto riu. Mas foi uma risada amarga, feia, cruel. Sabe o que eu acho? Acho que você é uma egoísta. Uma filha ingrata, que pensa só em si mesma. Sua mãe aqui, trabalhando feito uma condenada em plantões de 12 horas, e você com 2 milhões guardados. Você é pior do que eu imaginava. Eu não respondi, apenas olhei para minha mãe, esperando que ela me defendesse, que ela dissesse alguma coisa, qualquer coisa, mas ela apenas perguntou com a voz trêmula: quanto desse dinheiro você já gastou? Meu coração partiu um pouco mais. Nada. Eu nunca acessei o dinheiro. Ele fica em um fundo fiduciário até eu completar 35 anos. 35? Roberto voltou a atenção completa para mim. Então, você ainda não pode mexer nele? Não sem autorização judicial específica. Ele sorriu. Foi um sorriso que me fez sentir frio na espinha. Então está decidido. Você vai pedir essa autorização judicial, vai sacar esse dinheiro e vai dar para sua mãe. Ela merece depois de tudo que passou. Eu não vou fazer isso. Vai sim! Ele gritou tão alto que minha mãe se encolheu fisicamente. Você vai fazer isso porque é a coisa certa a fazer. Sua mãe merece essa compensação. Ela merece mais que você. Roberto, minha mãe começou fracamente, mas ele levantou a mão, silenciando ela. Não, Marina. Deixa eu resolver isso. Laura, você tem até amanhã para decidir.
Ou você pede autorização e tira esse dinheiro para dar para sua mãe, ou eu vou processar você e seu pai morto por ocultação de bens. Vou provar que isso foi fraude. Vou tornar sua vida um inferno. Eu olhei para ele. Realmente olhei. Vi a ganância nua nos olhos dele, a satisfação sádica, o poder que ele achava que tinha sobre mim. E pela primeira vez em 17 anos, eu não senti medo. Eu senti uma calma fria e cristalina. Está bem, eu disse baixinho. O quê? Ele piscou, surpreendido. Eu disse está bem. Vou falar com o advogado amanhã. Vou pedir a autorização. Roberto sorriu vitorioso. Sabia que você tinha pelo menos um pingo de vergonha na cara. Marina viu? Ela vai fazer a coisa certa. Minha mãe assentiu, limpando as lágrimas. Obrigada, Laura. Você vai ver que é melhor assim. Eu desci as escadas, peguei minha bolsa e saí da casa sem dizer mais nada. Entrei no meu carro velho, dirigi até meu apartamento pequeno e pela primeira vez em anos chorei até não ter mais lágrimas. Mas quando acordei no dia seguinte, dia de Natal, eu não chorei mais. Eu liguei para o doutor. Henrique. Laura? A voz dele estava surpresa. Feliz Natal! O que aconteceu? Eu contei tudo, cada detalhe, cada palavra, e quando terminei, ouvi um suspiro longo do outro lado da linha. Seu pai tinha razão, ele disse simplesmente. Ele previu exatamente isso. Laura, há coisas no testamento que eu não te contei quando você tinha 17 anos. Proteções específicas contra esse tipo exato de situação. Que tipo de proteções? Venha ao escritório, hoje mesmo se possível. E Laura, traga seu padrasto se ele quiser tanto assim resolver isso. Na verdade, seria melhor se ele viesse. Há algo que ele precisa ver. Liguei para Roberto. Ele atendeu no segundo toque. E aí, já decidiu fazer a coisa certa? Sim, vou ao advogado agora. Quer vir comigo? Para garantir que tudo seja feito corretamente? A ganância na voz dele era palpável. Ótimo, me passa o endereço. Vou encontrar você lá em 1 hora. Marquei para 3 horas da tarde no escritório do Dr. Henrique. Cheguei meia hora antes. O advogado me recebeu com um abraço paterno reconfortante. Está pronta? Ele perguntou. Mais do que nunca. Ótimo, porque eu preparei algo especial. Seu pai, quando redigiu o testamento, me pediu para gravar um vídeo, uma mensagem para ser mostrada apenas se alguém tentasse tomar seu dinheiro à força. Ele foi muito específico sobre quando e como mostrar esse vídeo. Meu coração acelerou. Um vídeo? Do papai? Sim, ele gravou 3 meses antes de morrer. Eu nunca mostrei para você porque esperava que nunca fosse necessário. Mas agora, acho que chegou a hora. Roberto chegou às 3 em ponto. Ele estava de terno cinza caro, como se fosse uma reunião de negócios importante. Tinha trazido até uma pasta de couro italiana. Boa tarde, ele disse com aquele tom profissional e arrogante. Você deve ser o Dr. Henrique. Sou Roberto, padrasto da Laura. Vim garantir que os direitos legítimos da minha esposa sejam respeitados nessa questão da herança. Dr. Henrique não ofereceu a mão. Apenas gesticulou friamente para as cadeiras na frente da mesa. Sentem-se, por favor. Roberto sentou-se, abriu a pasta e tirou vários papéis organizados. Trouxe aqui jurisprudências sobre divisão de bens em casamentos, sobre direitos de viúvas, sobre... O senhor não vai precisar disso. Dr. Henrique o interrompeu educadamente, mas firmemente. Antes de falarmos sobre qualquer procedimento, preciso esclarecer alguns pontos sobre o testamento do Sr. José, pai da Laura. Então, esclareça logo para podermos resolver isso. Dr. Henrique abriu uma gaveta e tirou um laptop prateado. Colocou sobre a mesa, virou a tela para que tanto eu quanto Roberto pudéssemos ver. O Sr. José deixou instruções muito específicas. Uma delas era gravar este vídeo, para ser mostrado em caso de... Ele fez uma pausa deliberada. Em caso de tentativa de extorsão familiar. Roberto ficou vermelho instantaneamente. Extorsão? Quem está falando de extorsão? Estamos falando de justiça. Vejamos o vídeo, Dr. Henrique disse simplesmente, e apertou o play. A tela mostrou um quarto de hospital. Meu pai estava na cama, visivelmente doente, mas seus olhos estavam alertas e determinados. Ver seu rosto de novo depois de 15 anos me fez engasgar com as lágrimas. Olá, meu pai começou, e sua voz estava fraca, mas clara. Se você está assistindo isto, significa que alguém está tentando tomar o dinheiro que deixei para minha filha Laura, e eu imagino quem seja. Marina, ele fez uma pausa emocionada. Meu amor, se você está vendo isso, sinto muito. Sinto muito por não ter tido mais tempo. Sinto muito por te deixar sozinha. E sinto muito por saber que você provavelmente se casou novamente com alguém que descobriu sobre esse dinheiro e quer colocar as mãos nele.
Roberto ficou tenso na cadeira. Eu conheço você, Marina, meu pai continuou. Você é gentil demais, confia demais nas pessoas, se apaixona pela ideia de ser salva. E eu temia que, depois que eu partisse, alguém se aproveitasse disso. Por isso protegi Laura da única forma que eu podia. A câmera deu um zoom no rosto do meu pai. O dinheiro que deixei para Laura vem de um seguro de vida que eu contratei especificamente para ela. Não é herança do nosso patrimônio comum, Marina. É um benefício de seguro com destinatário nomeado. Isso significa que legalmente, moralmente e de toda forma possível, esse dinheiro pertence exclusivamente a Laura. E mais importante, ele tossiu, se recompôs. Eu coloquei cláusulas específicas no testamento. Dr. Henrique pausou o vídeo. Aqui é onde fica interessante, ele disse, olhando diretamente para Roberto. Interessante como? Roberto perguntou, e pela primeira vez ouvi um toque claro de nervosismo na voz dele. Deixe ele terminar, Dr. Henrique disse, e voltou o vídeo. Cláusula número 1, meu pai disse na tela. Se alguém tentar forçar, coagir, manipular ou processar Laura para ter acesso a esse dinheiro, essa pessoa será automaticamente desqualificada de receber qualquer centavo, mesmo que tenha direitos legais legítimos. Isso inclui você, Marina, se você estiver participando dessa coação. Minha mãe não estava na sala, mas eu vi ela derreter na cadeira imaginária. Cláusula número 2. Se o novo cônjuge da minha esposa tentar, de qualquer forma, acessar, controlar ou influenciar o uso desse dinheiro, ele será considerado em tentativa de fraude financeira. E eu, José Ricardo Santos, tomei a liberdade de contratar uma firma de investigação privada para monitorar qualquer movimentação suspeita relacionada a essa herança por um período de 20 anos após minha morte. Roberto estava pálido agora. Cláusula número 3, meu pai disse, e agora havia um leve sorriso no rosto dele. Se todas as tentativas de coação falharem e o caso chegar ao tribunal, autorizei o Dr. Henrique Novaes a revelar informações específicas sobre a situação financeira e caráter moral de quem estiver tentando roubar minha filha. Isso inclui investigações de background completas. Ele fez uma pausa longa, olhando diretamente para a câmera. E para o homem que eventualmente se casou com minha esposa e está assistindo isso agora, eu te conheço, não pessoalmente, mas conheço seu tipo perfeitamente. Você viu uma viúva vulnerável com uma filha, pensou que seria fácil, provavelmente se apresentou como salvador, como provedor, e aos poucos foi mostrando sua verdadeira natureza. Eu sei porque eu fiz minha lição de casa. Eu investiguei. E deixei instruções para que o Dr. Henrique continuasse investigando após minha morte. Roberto se levantou da cadeira bruscamente. Isso é ridículo. Ele não pode... Sente-se, Dr. Henrique disse com uma voz que não admitia discussão. Roberto sentou. Na tela, meu pai continuou. Então, senhor, seja lá quem você for, aqui está minha mensagem para você. Tire suas mãos da minha filha. Tire suas mãos do dinheiro dela. Tire suas garras da minha família. Porque se você não fizer isso, eu garanto que o que eu deixei preparado vai destruir qualquer reputação, qualquer plano, qualquer futuro que você imagina ter. O vídeo terminou. A tela ficou preta. O silêncio no escritório era absoluto. Eu estava chorando, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de gratidão profunda. Meu pai tinha me protegido até do além. Dr. Henrique fechou o laptop e olhou para Roberto. E agora, senhor Roberto, vamos à parte que eu acho que vai interessar especialmente ao senhor. Ele abriu outra pasta grossa. Conforme as instruções do senhor José, eu mantive um investigador privado monitorando a situação da senhora Marina e sua família. Eu tenho aqui relatórios detalhados dos últimos 15 anos. E devo dizer, os últimos 5 anos foram particularmente reveladores. Roberto estava suando agora. Eu podia ver as gotas na testa dele. Reveladores como? Eu perguntei. Dr. Henrique me entregou uma pasta. Laura, seu padrasto tem várias dívidas não declaradas. Dívidas de jogo, especificamente. Nos últimos 3 anos, ele acumulou aproximadamente R$800 mil em dívidas com cassinos online e casas de aposta clandestinas. Ele também tem um segundo carro, um BMW, registrado em nome de uma empresa fantasma, provavelmente para esconder da sua mãe. E mais interessante, ele tirou uma foto colorida. Ele tem uma segunda família em Ribeirão Preto, uma mulher chamada Carla e 2 crianças, gêmeos de 7 anos. Eu olhei para a foto. Era Roberto, abraçado com uma mulher loira bonita e 2 crianças. Eles estavam sorrindo na frente de uma casa. Isso não tem nada a ver com... Roberto começou.
Tem tudo a ver, Dr. Henrique o interrompeu. Porque eu imagino que a senhora Marina não sabe de nada disso. E imagino que o senhor estava contando com a herança da Laura para pagar suas dívidas de jogo e manter suas duas famílias felizes. Estou certo? Roberto não respondeu. Ele apenas me olhou com um ódio tão intenso que eu quase recuei. Mas então eu lembrei. Eu tinha meu pai me protegendo, eu tinha a verdade do meu lado, e eu tinha 17 anos de humilhações para vingar. Senhor Roberto, Dr. Henrique continuou. O senhor tem duas opções. Primeira opção, o senhor sai agora desta sala, volta para casa e nunca mais menciona essa herança. Nunca mais pressiona Laura, nunca mais tenta manipular Marina. E em troca, eu não mando essas informações para sua esposa, para seus chefes ou para as autoridades competentes. E a segunda opção? Roberto perguntou com a voz estrangulada. A segunda opção é o senhor continuar com essa farsa. E aí eu solto tudo. As dívidas, a segunda família, as empresas fantasmas. E ainda processo o senhor por tentativa de extorsão e coação financeira. O senhor José deixou recursos suficientes não apenas para proteger Laura, mas para destruir quem tentasse prejudicá-la. Roberto ficou ali, parado, processando. Eu vi o momento exato em que ele percebeu que tinha perdido, que nunca tinha tido chance, que meu pai tinha previsto cada movimento dele. Ele se levantou bruscamente, pegou sua pasta e caminhou até a porta. Antes de sair, ele virou e me olhou. Você vai se arrepender disso, ele disse. Não, eu respondi calmamente. Eu acho que quem vai se arrepender é você. Ele saiu batendo a porta. Dr. Henrique suspirou. Sua mãe precisa saber de tudo isso. Eu sei, eu disse. Mas preciso fazer do meu jeito. Eu saí do escritório com as pastas, com os relatórios, com as evidências. Dirigi até a casa da minha mãe. Roberto não estava lá. Ela estava na cozinha, preparando café. Mãe, eu disse colocando tudo sobre a mesa. Precisa sentar. Tem coisas que você precisa saber. Levou 3 horas. 3 horas de eu mostrando cada documento, cada foto, cada relatório. Minha mãe chorou, gritou, negou, bargagou. Finalmente aceitou. Como eu fui tão cega? Ela perguntou com o rosto nas mãos. Você não foi cega, eu disse gentilmente. Você foi humana. Você estava sozinha e assustada, e ele se aproveitou disso. Mas papai sabia, e ele nos protegeu. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos de tanto chorar. Laura, você pode me perdoar? Não há nada para perdoar, mãe. Você também foi vítima dele. Naquela noite, minha mãe pediu divórcio. Roberto tentou recusar, mas o advogado dela foi muito claro. Ou ele assinava pacificamente, ou todos os segredos dele viriam à tona em tribunal público. Ele assinou. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado. Roberto perdeu tudo. A casa que estava em nome de minha mãe, o carro, a reputação. As dívidas de jogo eventualmente vieram à tona quando os credores começaram a procurá-lo publicamente. Ele perdeu o emprego. A segunda família em Ribeirão Preto descobriu sobre minha mãe e também o deixou. Quanto a mim, continuei dando minhas aulas, continuei morando no meu apartamento pequeno. A herança continua intocada no fundo fiduciário. Daqui a 3 anos, quando eu fizer 35, vou acessá-la. Vou comprar uma casa, talvez investir em algo que sempre sonhei. Mas por enquanto, estou bem. Minha mãe e eu estamos reconstruindo nosso relacionamento. É lento, é difícil, mas estamos tentando. Ela voltou a usar o sobrenome do meu pai, Marina Santo, como sempre deveria ter sido. E Roberto, ouvi dizer que ele está morando em uma kitchenette no centro da cidade, fazendo bicos, tentando pagar suas dívidas. Às vezes, cruzo com ele na rua. Ele abaixa a cabeça e atravessa para o outro lado. Há algumas semanas, eu estava no supermercado, comprando coisas para o jantar, quando senti alguém me observando. Era Roberto. Ele estava no corredor ao lado, com um carrinho vazio, me olhando com uma expressão que eu não consegui decifrar. Raiva, arrependimento, vergonha. Eu peguei minhas compras, fui até o caixa, paguei. Quando estava saindo, ele me chamou. Laura! Eu parei, mas não virei. Eu queria dizer... Ele engasgou nas palavras. Eu virei lentamente. Ele estava visivelmente mais magro, mais velho, mais acabado. As roupas eram baratas e surradas. O homem que eu tinha conhecido, sempre impecável e arrogante, não existia mais. Você queria dizer o quê, Roberto? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu subestimei você. Eu sorri. Não foi um sorriso maldoso, foi um sorriso de paz. Não foi a mim que você subestimou. Foi meu pai. Ele te conhecia antes mesmo de você existir na vida dele. E ele me protegeu de você, da forma mais perfeita possível. Eu me virei e comecei a andar. Mas então parei e olhei para trás uma última vez. Sabe, Roberto,
Você tinha razão sobre uma coisa. O quê? Eu realmente não tinha ambição. Não tinha essa sede de poder, essa necessidade de provar meu valor através de dinheiro e status. E sabe por quê? Porque eu já tinha valor. Meu pai me ensinou isso. Me ensinou que valho pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Você nunca entendeu isso. E é por isso que você está aqui, sozinho, em um supermercado vazio, enquanto eu estou indo para casa fazer um jantar com minha mãe. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, parado, enquanto eu saía. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva, não sinto vingança, sinto gratidão. Gratidão por ter tido um pai que me amava o suficiente para me proteger mesmo depois de morto. Gratidão por ter aprendido a ser forte sem precisar ser dura. Gratidão por ter descoberto que paciência é uma forma de poder. Roberto me disse uma vez que eu nunca seria nada, que eu era uma carga, um peso, alguém sem ambição e sem futuro. E ele estava certo sobre uma coisa. Eu realmente não tinha a ambição que ele esperava, porque minha ambição nunca foi provar nada para ele. Nunca foi acumular coisas ou status. Minha ambição sempre foi simples: ser feliz, ser livre, ser eu mesma. E graças ao meu pai, graças à minha paciência, graças a cada momento em que eu abaixei a cabeça e deixei Roberto pensar que ele tinha vencido, eu consegui. Eu sou livre, eu sou feliz, eu sou eu mesma. E isso é uma vitória que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Às vezes ainda visito o túmulo do meu pai, levo flores frescas, sento no banco de pedra ao lado da lápide e falo com ele. Conto sobre minha vida, sobre meus alunos, sobre minha mãe. E sempre termino a visita da mesma forma. Obrigada, pai. Obrigada por me proteger. Obrigada por me amar. Obrigada por me ensinar que eu nunca precisei da aprovação de ninguém para ser feliz. E eu juro que, às vezes, o vento sopra de uma forma especial, como se fosse ele respondendo, como se estivesse dizendo: sempre estarei aqui, minha filha. Sempre. 3 anos se passaram desde aquele Natal. Hoje completei 35 anos. E finalmente, depois de 17 anos de espera paciente, eu voltei ao escritório do Dr. Henrique para acessar minha herança. O dinheiro tinha crescido substancialmente. Com os investimentos conservadores mais consistentes, agora são 2.400.000 reais. Mas eu não vou gastar tudo. Vou comprar minha casa sim. Uma casa simples, com um quintal, onde eu possa plantar flores como meu pai fazia. Vou separar uma parte para a aposentadoria da minha mãe, para que ela não precise mais fazer plantões noturnos exaustivos. E vou criar uma fundação em nome do meu pai. Uma fundação que ajuda filhos de pais falecidos a acessar educação superior. Porque no final, essa história nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre amor, sobre proteção, sobre um pai que, mesmo sabendo que não estaria aqui, encontrou uma forma de continuar cuidando da filha dele. E sobre uma filha que aprendeu que a verdadeira força não está em gritar mais alto, em ser mais agressiva, em vencer batalhas públicas. A verdadeira força está em esperar o momento certo, em ser estratégica, em deixar que as pessoas subestimem você, enquanto você silenciosamente constrói sua própria salvação. Roberto me chamou de fracassada, de sem ambição, de carga. Mas olha quem está aqui agora, livre, feliz, com uma mãe recuperada e um futuro brilhante. E olha quem está lá, sozinho, quebrado, destruído pelo próprio peso da arrogância. Meu pai sempre dizia: Laura, a paciência não é passividade. A paciência é poder em potencial. É a flecha que você puxa para trás na corda do arco. Quanto mais você espera, mais longe ela vai quando você finalmente a solta. E ele estava absolutamente certo. Eu esperei 17 anos. Suportei 17 anos de humilhações diárias. 17 anos abaixando a cabeça, mordendo a língua, parecendo fraca. Mas eu nunca fui fraca. Eu era uma flecha sendo puxada para trás. E quando finalmente soltei, quando a verdade veio à tona, quando os segredos foram revelados, voei tão longe e acertei tão certeiro que Roberto nunca mais se recuperou. E sabe qual a melhor parte? Eu não precisei fazer nada ilegal. Não precisei me rebaixar ao nível dele. Não precisei me vingar ativamente. Eu só precisei deixar a verdade vir à tona. E a verdade, como meu pai me ensinou, sempre vence no final. Então, se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua vida que te humilha, que te diminui, que tenta te controlar, deixe eu te dar um conselho. Não se apresse. Documente tudo. Proteja-se legalmente, construa sua saída em silêncio. E quando chegar a hora, quando você estiver pronta, quando todas as peças estiverem no lugar, aí sim
você age, porque vingança é um prato que se come frio. Mas justiça? Justiça é um prato que se saboreia em temperatura ambiente, com testemunhas, com evidências e com a certeza absoluta de que você fez tudo certo. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor deixe um like e se inscreva no canal. E nos comentários, me conte. Você já passou por algo parecido? Como lidou? Seus comentários significam tudo para mim. Mais histórias impactantes como esta já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca a melhor parte. Você vai amar. Nos vemos na próxima.